Boa noite. Me chamo Cristiano. O que estarei contando a vocês, confesso que ficou escondido em meus pensamentos por muito tempo. O que vi e aconteceu comigo e também alguns amigos que estavam comigo naquela noite, não tínhamos a intenção de estar divulgando ou contando a ninguém, pois até mesmo para nós que tivermos o desprazer de nos depararmos com aquele ser que nos acompanhou por boa parte da mata, se torna um pouco difícil comentar com pessoas que geralmente estão ao nosso redor, pois parece mentira, história ou loucura. E depois de já estar acompanhando seu trabalho no canal NS Oculto, acho que não teria melhor forma de estar contando a todos pelo que passamos. Pois bem, tínhamos passado a semana toda nos programando para passar o final de semana em uma casa de campo que está localizada em uma represa, conhecida na cidade como Yacht Club. O lugar é muito bonito e bem cuidado. Para todos os lados que você olha, possui muitas árvores e muitos animais. Isso sem contar o enorme paredão de pedra que fica do outro lado da lagoa. Até onde sei, é uma área particular, e só entra quem é associado. 2 de nossos amigos, além de serem associados daquele belo lugar, possuem casas que são usadas somente na temporada. Ao todo seria 5 famílias que estariam indo passar o final de semana nessas casas, que ficam uma ao lado da outra. Então, depois de tudo já estar arrumado nos carros e todos estarem eufóricos, tão logo pegamos a estrada, já era possível desfrutar das paisagens que se formavam. O trecho que teria que ser feito era rua de terra, muitas subidas e descidas, matas fechadas e pequenos pontilhões, que passavam por cima de rios que possuíam a água tão limpa que refletia os carros que estávamos. Por todo o caminho que fizemos, todos ficavam muito encantados, com as belas fazendas que tinham por todo o caminho. Em determinada parte da estrada, depois de chegar na parte mais alta de todo o percurso, era possível olhar na direção que estaríamos indo e notar que bem ao longe era possível ver boa parte da represa e também algumas árvores que até os dias de hoje permanecem em pé com seus galhos secos para fora da água. Depois disso, não demorou muito para que chegássemos. E tão logo chegamos, começamos a nos dividir em 2 casas. Eu e alguns outros amigos fomos explorar todo aquele lugar. Já era tardinha, e foi então que em um determinado ponto da mata que estávamos, que Xavier, um dos nossos amigos e também dono de uma das casas, notou que por entre a mata tinha um homem que nos observava e nos acompanhava. Xavier continuou olhando para a frente e falou para que eu não olhasse de imediato, que estávamos sendo observados. Então, no momento em que eu olhei de canto de rosto, notei que aquele homem estava bem sujo, descalço e sem camisa. Resolvimos parar por um momento, e Xavier olhou na direção em que aquele homem estava e o perguntou se estava tudo bem. Foi então que aquele homem ficou nos olhando por um pequeno espaço de tempo, e quando pensamos em caminhar em sua direção, saiu correndo para dentro da mata e não conseguimos mais vê-lo. Depois disso decidimos voltar para as casas e ir até a portaria do lugar, comunicar o que tinha nos acontecido. Depois de ouvir tudo, no momento em que estávamos voltando, um dos seguranças do lugar nos acompanhou e pelo caminho nos contou que outras pessoas tinham reclamado já ter visto aquele homem na mata, sondando as pessoas, e que todas as vezes que foi visto, estava como o descrevimos, todo sujo, descalço e sem camisa, e somente com uma bermuda jeans. Então, quando estávamos chegando próximo às casas, o segurança nos advertiu e pediu para que durante as noites não entrássemos na mata. E quando perguntamos o motivo, aquele homem nos falou que fora o avistamento desse homem, também algumas pessoas relataram ter visto o que parecia ser um enorme cão de pelagem negra, andando por entre a mata e pela beira da represa, e também próximo ao local onde foi avistado aquele homem. Então o segurança retornou ao seu ponto, e nós entramos dentro da casa que todos estavam reunidos. Achamos melhor nem comentar todo o ocorrido, e depois de um ótimo jantar feito pelas nossas mulheres, como tínhamos levado material de pesca, e também podíamos ir de barco mais para o meio da represa, não víamos como poderia estar passando perigo. Era próximo às 10 horas da noite, quando eu, Xavier e meu irmão Vitor
Decidimos subir no barco e fomos para um lugar mais afastado e sobre o meio do rio. A pescaria estava boa e divertida. Quando nos demos por conta, a hora já tinha passado. Era próximo às 2 da manhã, quando resolvimos retornar. E para nossa infelicidade, o motor do barco não funcionava. Então, como estávamos longe, resolvimos pegar os remos e remar até as margens da represa. Tão logo chegamos à beirada da barranca, prendemos o barco em uma árvore e começamos a fazer todo o caminho até a casa a pé. Andando pela mata levaria próximo a 1 hora, pois era noite, não se enxergava muita coisa e não conhecíamos o caminho. Nem nos demos por conta sobre o que o guarda tinha nos falado. Em determinada parte do caminho, chegamos a uma grande clareira, que tinha somente algumas árvores e uma densa cerração, que já tomava todo o local. Então resolvemos procurar alguns galhos secos para fazermos algumas tochas, pois o local e o caminho era muito escuro. Mas não demorou muito para que notássemos que um cheiro muito forte de carne podre estava empesteando todo o local. Acreditei que poderia ser algum animal que estivesse morto na mata, e o vento estava trazendo aquele odor para o lado que nós estávamos. Mas em determinado momento, meu irmão caminhou devagar até mim e colocou a mão em sua boca fazendo sinal para que eu ficasse em silêncio. Então ele colocou a mão sobre meu ombro e me virou na direção em que ele tinha visto algo. E estava nos observando. Fiquei tranquilo, pois acabei acreditando que poderia ser algum tipo de animal que estivesse coagido por entre a mata, e acabei dando as costas para o que estava abaixado por entre a mata. Foi nesse momento que todos ouvimos que algo rosnava para nós. E quando voltamos nossa atenção para a mesma direção que se ouvia os rosnados, vimos que o que estava abaixado começou a se levantar bem devagar. O medo tomou conta de todos nós, inclusive de mim, pois naquele momento, o que estava ali, por entre a mata à nossa frente, era a mesma coisa que o segurança do local tinha nos falado ter sido avistado. O que estava à nossa espreita era um enorme cão de pelos ralos, que cobria somente suas costas. Sua cabeça era deformada, seus olhos eram amarelados, e seu corpo era seco, a ponto de conseguir ver os seus ossos saltados por entre a pele. Aquilo começou a caminhar por nossa volta. Sabíamos que tínhamos que fazer alguma coisa, ou aquela coisa poderia nos atacar, e o pior poderia vir a acontecer. Nos reunimos todos juntos. Meu irmão estava com um pedaço de madeira em sua mão, e tinha um pano enrolado sobre a ponta. Então acendimos aquele pano com a intenção de afugentar aquele ser, e também conseguimos ver o caminho. Então, no momento em que foi acesa a tocha, ficamos surpresos com o que vimos. Aquele ser se colocou sobre as patas traseiras e correu para a mata. Amigos, eu sei o que vi, e tenho plena convicção que aquilo não era nenhum tipo de cachorro ou animal que fosse comum daquela região. Naquele momento, eu tive certeza que o que estava à nossa espreita era um famigerado lobisomem. Ficamos todos próximos um do outro e continuamos o caminho. Era possível ouvir o som de galhos se quebrando ao nosso redor, e também aquele ser do inferno correndo pela mata. Tínhamos que sair logo daquela mata, pois a tocha não ficaria acesa por muito tempo, e se isso acontecesse, ficaríamos à mercê daquela fera. Foi então que em um determinado momento, a tocha que fizemos se apagou. A única luz que clareava por entre a mata era a luz da lua. Então começamos a correr, e conseguíamos ouvir o som que aquela fera emitia atrás de nós. Em determinado ponto daquele trecho, achamos que tínhamos conseguido deixar o lobisomem para trás. Mas foi então que fomos surpreendidos pela fera novamente, que estava à nossa espera no meio do caminho. Já não tínhamos mais para onde correr, estávamos todos cansados, e a única coisa que tínhamos em nossas mãos para nos defender era o galho que foi usado para fazer a tocha. O lobisomem estava parado, e era possível ouvir seus rosnados. Aquela fera se babava muito, e no momento em que caminhou em nossa direção, passei à frente do meu irmão. Falei para todos que no momento em que a fera atacasse, que todos corressem em direção à casa, que estava próximo a 100 metros de nós. Foi então que eu vi cachorros latindo, e vinham em nossa direção. Aquela fera desistiu de nos atacar, e correu para a mata. E não demorou muito para que muitos cachorros passassem correndo por nós.
e entrassem na mata, na mesma direção que a fera correu. Foi então que vimos luzes, que pareciam ser de lanternas vindo em nossa direção. Era o segurança do local, junto com alguns amigos. Estavam à nossa procura, pois pelo horário que saímos, ficaram preocupados devido à demora para retornarmos. Depois de estarmos todos em segurança, o homem que fazia a vigia nos perguntou o que havia acontecido. E depois de contarmos tudo, ninguém falou nada. Tudo ficou quieto. Então o segurança falou que tinha nos advertido, para que não saíssemos para a mata. Ninguém esperava que o barco não funcionava. Ninguém esperava que o barco não funcionasse. Claro que deveríamos ter ficado no barco e esperado. Mas depois de termos tomado a pior decisão, que foi ancorar o barco e fazer o caminho a pé, é que fomos nos lembrar de tudo que o segurança tinha nos falado. Logo no outro dia pela manhã, fomos buscar o barco. E depois de retornarmos, ouvimos novamente o segurança. Passamos o final de semana naquele lugar. Foi muito bom, mas ir em direção à mata, isso não fazíamos nem durante o dia. Depois disso, nem aquele homem que vimos e nem o lobisomem foram avistados novamente. E mais uma vez afirmo, esse relato não foi criado por mim. Foi vivido por mim, meu irmão e meus 2 amigos. Boa noite.